Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hilary e hoje, nosso episódio número 154, nós vamos falar sobre clínica de estética, com uma especialista que vai ajudar você a alavancar o seu negócio, ok? Mas antes de a gente falar sobre a nossa entrevistada e começar esse bate-papo, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica, que está patrocinando esse episódio e nós estamos utilizando a internet da MedMac para fazer a transmissão nas principais plataformas de streaming. Então, se você está no YouTube, no Instagram ou no TikTok, já curte, comenta, compartilha. E para você que está no YouTube, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificações para que você receba sempre que fizermos uma live, ok? Lembrando que a MedMac possui planos de 80 a 1 GB. Então, se você quer melhorar a sua internet para os seus estudos, na sua empresa, na sua casa ou para o que você precisar, MedMac Fibra Ótica. E agora vamos à apresentação da nossa ilustre convidada. Nascida no dia 30 de abril de 1986. 5, beleza, quase. Casou no dia 26 de abril de 2014 com Diego Maronjo. Ela que é mãe de 2 filhos, Ana Luísa e do Miguel. Frequentou a ITEC de São Paulo. Bacharel em Ciências Contábeis, Contabilidade pela Unital. Speed Fiscal Prodep. Programa de Aprimoramento Profissional da Oxiteno. Extensão Planejamento Tributário, Instituto de Estudos Tributários. Ela é especialista em Direito Tributário, pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto de Estudos Tributários, pós-graduada Lato Sensu, MBA, Gestão de Clínicas e Consultórios, especialização Andragogia pela Unopar. Locais onde ela trabalhou: assistente administrativo na Filter Specialist Inc., auxiliar fiscal Companhia Industrial Brasileira Impiante, analista fiscal e analista fiscal pleno na Feeling, auxiliar de contabilidade Sociedade Beneficente São Camilo, analista fiscal temporário na Herve Louças Sanitárias, analista fiscal júnior na Thermojet Industrial Solution, analista fiscal na Haldex. Atualmente está como CEO da Maronjo Inteligência em Negócios. O site dela, que está na descrição aqui do YouTube, é www.maronjo.com.br. Criadora do método MEF, que é o método de estruturação fundamental. Criadora do e-book MEI Explica, pela Hotmart. Criadora do Planner Integral Eu e Meu Negócio 2024, pela Hotmart também. E os links estão na descrição do YouTube, então se você clicar lá, você vai adquirir esse conteúdo para facilitar a sua vida, beleza? E agora vamos para algumas curiosidades aqui. Ela é jogadora de paintball. E isso foi em 2012. Jura? Juro. Então faz tempo. Pouco. Ela ama música eletrônica, fascinada por suculentas. Tirou uma foto com Rogério Flauzino, o vocalista do Jota Quest. Ela já foi revendedora da Mary Kay. Você possui 2 pets ainda, o Clark e o Lois? Sim. Beleza. Leitora de bons livros. Já participou de várias edições do Hit em Taubaté. Possui vários vídeos no Instagram falando sobre empreendedorismo e contabilidade. Muito bom. Esteve na Rádio Cultura 790, onde foi entrevistada por Joffre Neto. Já participou do podcast Fala Maellen. Esteve na Rádio Cacique falando sobre o projeto Mentosoria. Deu entrevista para a Rádio Metropolitana Vale no evento da Emanas Group. Saiu na revista Meta com uma matéria sobre a Emanas Group. E é CFO
da Emanas Clube de Negócios e Emanas Group. Uau! Estou surpreendida com a minha lista. E isso porque você falou que, né? Só ali, ó, a ponta do iceberg. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda, Mariane Maronjo. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Adorei escutar sobre mim, porque quando a gente pensa, né, em falar, em fazer uma entrevista, em conversar com alguém sobre a nossa jornada, né, você pensa em alguns pontos, mas deixa diversos para trás. E você trouxe uma lista muito interessante, lembrando de coisas que realmente aconteceram lá atrás, que me fizeram hoje. Como a gente estava conversando antes, né, eu digo que o que me constrói quem sou eu hoje é tudo aquilo que eu fiz lá no passado. E você trouxe algumas lembranças bem interessantes, alguns pontos bem interessantes e curiosos que eu tinha esquecido, que eu não tinha pensado a respeito. Porque sim, fazem parte da minha jornada. Muito legal, gostei. Você fez um ótimo trabalho de pesquisa por aí. Show de bola. Então, fizemos o dever de casa aqui com maestria. E era aquilo que a gente estava falando antes de começar, que você pegou e falou, eu mandei vários áudios para mim mesma, porque é melhor eu mandar áudio do que escrever e acabo perdendo isso, né? Então, quando a gente faz esse retrospecto, quando eu trago isso, eu consigo proporcionar esse sentimento, né? Do tipo, nossa, caramba, eu fiz tudo isso, passei por tudo isso. E que bom que você deixou esses pontos aí na internet, porque se não tivesse, eu ia falar, e aí, vou começar por onde, né? Vou ter que desenterrar ali na hora. E é desafiador você lembrar de coisas na hora que você tá conversando com a pessoa, né? Agora, quando você já traz alguns pontos, já puxa na memória e a coisa fica um pouco mais fácil, mais solta. Então vamos lá, vamos do comecinho, né? Antes da gente ajudar as pessoas com as clínicas dela a organizar e lucrar, eu quero entender um pouco mais sobre a sua história e o que não está escrito nas páginas. Muito bem. E olha, o Organize e Lucre, vamos dizer assim, que vai estar em todos os pontos da minha jornada. Então, quando eu for falando, contando e fazendo referência, vão ter vezes meio escondidinhos e outras mais escancarados. Então, desde a infância, eu tenho um pai que é militar, autocontrole, porque ele é um militar de rua, depois interno, mas aquela pessoa bem rígida, e uma mãe formada na área de beleza, cabeleireira, manicure, e depois ela foi para a área de educação, professora de artes, né? Realmente aquele do estudo na escola, de trabalhar a educação artística, né? Então, eu tenho ali o controle e a criatividade já nos meus pais. Isso desde pequeno. Porém, quando a gente começa a ter a família e vai crescendo, o que você faz? Ou você se espelha muito neles, ou você quer repelir. Você não quer ser nada parecido com aquilo, mesmo que a gente carregue aquilo com a gente. Eu fiz isso. Então, fui crescendo com eles, tenho mais irmãos, estão dividindo casa e tudo mais. Quando você chega naquela idade de adolescência, ensino médio, vou fazer faculdade. Ou não vou? Vou fazer ou não vou? Aí você fica com aquela sensação de faço ou não faço? O que eu quero depois? O que faz sentido para mim? Eu olhava para os meus pais, eu não queria nada daquilo. Então, eu fui buscar outras possibilidades. Me inscrevi no vestibular de TI, né, que seria ciência da computação na época. Que eu gosto muito da área da lógica. E lógica não deixa de ser um controle, de ser uma sequência. Um passo a passo. Porém, não fiz. Falei assim, mas aí eu vou entrar numa faculdade de 4 anos. E se não gostar? Nunca trabalhei na área. Não vou fazer. Tá, então o que eu vou fazer? Não vou ficar parada. Sempre fui a pessoa de estudar, como você leu aí, tem um monte de cursos, e tem cursos aí que eu fiz que nem estão por aí. Então, eu gostava de estudar. Falei assim, quer saber de uma coisa? Vou pro mercado. Vou descobrir, vou começar a trabalhar para outras pessoas em outros lugares e trabalhando eu vou buscar um estudo mais rápido. Quais são os estudos mais rápidos? São os cursos técnicos. Como eu queria a área de informática, essa área, o primeiro curso técnico que eu fui fazer foi o técnico em informática. Abrir computador, fazer
pequenos programas, né, para gerar ali, fazer uma calculadora, umas coisas nesse nível. Então, fui ao mercado estudando. Adorei essa parte, tanto é que eu vejo que hoje é algo que me auxilia no uso da tecnologia, porque eu sou uma pessoa mais física, mais presencial, mas eu sou fanática por o uso da tecnologia. Use a seu favor. Então, aprenda as ferramentas, utilize, use ela, use e abuse da tecnologia. Então, isso me ajudou muito, porque abriu a minha mente para diversas coisas. É óbvio que aquela tecnologia lá de 2000 bolinha é muito diferente da de hoje, mas é uma construção. Terminei, né, o técnico em informática, ainda estava meio assim, 18 aninhos, 19, a vida deu vamos dizer assim, uma reviravolta. Foi quando eu tive minha primeira filha, que eu casei, aí aquele mundo vem todo diferente, vem muita coisa nesse período da minha vida, até eu me separar e recomeçar. Posso dizer que ele fez um boom foi virando, não é só 360, eu acho que eu dei várias de 360, até recomeçar. Recomeçando, foi assim, voltando de novo, voltei para casa dos meus pais, vou voltar então para o mercado de novo, vou voltar a estudar outra coisa, o quê? E aí eu falei assim, o que de novo? Vou entrar numa faculdade direto? Não, mais um técnico. Fui para a área da administração. E aí eu falei assim, olha, legal. Por quê? Porque tem várias questões de processo, mas eu sentia falta, ele estava meio vago. E aí você foi continuando a vida, trabalhando, cuidando da minha filha. Aí eu conheci o Diego, com quem eu tô casada. E a gente vai construindo de novo. Fui para o emprego, então você listou aí várias empresas. Eu fui muito tempo no mercado CLT e bem direcionado ali na área de indústrias mesmo. E aí eu fui para a área que a gente chama de logística. Fui trabalhar no PCP, programação de linha de produção numa empresa. Quando eu me vi lá dentro, eu falei assim, eu preciso de um conhecimento para isso daqui. Fui fazer outro técnico, que é o meu terceiro técnico, que é o técnico em logística. Nesse ponto, eu encontrei um outro mundo, um outro formato. Por sinal, você não encontrou, mas eu tenho o curso de empilhadeirista. Droga. Porque eu estava dentro daquele mundo me aprimorando. Porque realmente o mercado CLT, ele necessita disso, de você ter um aprimoramento constante. Isso faz com que você galgue novos cargos ali dentro. Então, era um reflexo daquilo. E eu fui buscar mais informação, fiz o técnico em logística, concluí o técnico em logística. A vida, né, em volta acontecendo, mas não era aquilo, eu não estava satisfeita, não era exatamente aquilo ali que eu queria, mas eu ainda tinha a minha visão CLT, de trabalhar para alguém. Foi aí que eu falei assim, olha, eu quero fazer agora uma graduação. Eu quero tudo que eu já fiz de técnico, eu já aprendi no mercado, consolidar em algo que é mais robusto. Tanto para a gente ter o famoso diploma para provar para um novo emprego, para galgar, quanto realmente para ter conhecimento. Falar assim, eu sei com propriedade tal assunto. E eu tinha 3 opções para fazer a graduação. A administração, o direito e as ciências contábeis. Por que cada um deles? A administração, porque era o que eu gostava de fazer, mas era algo que parecia muito amplo. E muita gente, na época, falava assim, mais um para ser um administrador? Aí eu ficava com aquela sensação, nossa, se eu sou mais um, para o mercado CLT, vai ser mais um, então vai ser difícil. E o que ele tem de diferente ou igual dos outros? E aí eu fui fazendo uma listinha e uma comparação. Direito. Para o mercado CLT naquela época, eu não enxergava possibilidade de crescimento, porque tinha uma referência muito assim, direito só é advogado. E onde é que eu vou pôr um advogado dentro da indústria? Né? Assim, existe, mas na minha visão não era possível, mesmo eu já adorando questões processuais e gostando da área de direito tributário, porque eu já trabalhava nessa área. Falei assim, eu não vou fazer 5 anos para virar advogada, não era isso que eu queria. Muito menos estudar direito penal. Era um negócio que não estava na minha vida. Falei assim, então tá, deixa de lado também. Ciências contábeis. Primeiro que eu nem sabia o que era isso. Ah, tá bom, o que é quando você termina, né? Você vai virar o quê?
Um cientista contábil? Não entendi. Não, você vira contador. E aí, o que o contador pode fazer? Ah, aí isso já escutando dentro da graduação. Um contador é um administrador, e um administrador nunca será um contador. É falso, é falácia. E eu já chego no motivo. Porque tinha muita rixa entre a parte da administração com a parte da contabilidade. E quando eu fui ver a grade, né, do curso de Ciências Contábeis, eu comecei a pincelar. Tinha Introdução à Administração, que tinha lá no de Administração. Tinha Direito Tributário, que ia ter lá na Faculdade de Direito. Falei assim, não estuda tudo, mas tem umas pontinhas aqui. Não sei o que o contador vai fazer, mas parece que ele está mais no caminho do que eu tenho interesse hoje. E fui fazer a graduação. Durante a graduação, eu escutei muito isso sobre administrador e contador, né, que um pode, outro não pode, uma rixa gigantesca entre, e fui descobrindo que a graduação, ela traz um diploma, traz muito conhecimento, mas ele não traz prática alguma. Você sai com um título de lá, né? E algumas pessoas perguntam, mas você não é mais contadora? Eu falo assim, sou contadora. Esse vai continuar sendo um título meu. Eu estudei para isso, eu me formei, eu tenho um diploma, eu tenho uma bagagem para isso, executei esse serviço, e é por causa dele, desse título, que eu consegui desenvolver outras coisas. Que eu fui acessando depois outras coisas na minha vida. Mas eu terminei a minha faculdade com uma premissa: jamais terei um escritório de contabilidade. Eu ainda nessa época era CLT e continuei CLT ainda por um tempo. Assim que eu terminei a faculdade, eu já tinha, né, a Ana Luísa, que já era mais velha, já tinha o namorado, que era o Diego, e aí a gente estava se programando para casar. Aí começa a parte do planejar um casamento e planejar uma vida após a faculdade, após um casamento, organizando de forma mental, papel, planilha, porque eu sou a pessoa assim, e tudo bonito, maravilhosamente lindo, planejado para onde eu iria. Iria continuar na minha cabeça no mundo CLT. Qual era o planejamento de vida? Basicamente era a gente se casar, eu engravidar, fazer o famoso ano sabático, cuidando do filho, cuidando, né, da filha, porque na época eu não sabia quem viria, né? Cuidando ali daquela criança, para que então, né, ele trabalhava em indústria, então eu pudesse voltar para o mercado de trabalho daquele formato. Neste período, foi o período que eu me planejei, como sempre fiz na minha vida. Eu quero fazer um curso, eu me planejo para isso, eu acordo, eu estudo, eu coloco na agenda, e você vai moldando esses formatos. Eu fui aprendendo diversas ferramentas para me conhecer e organizar minha vida. Só que chegou neste período especificamente, entre eu me casar e ter o Miguel, de que na minha cabeça, o Diego ia continuar trabalhando, ia continuar tendo a renda dele, e obviamente ele ia poder prover a família, e eu ia poder tirar o meu tempo só para cuidar do filho. Ia conseguir? Não sei, mas na minha cabeça era o plano. Foi ali que tudo foi por água abaixo. E a Mariane começou a ficar meio desconcertada. Foi ali que eu comecei a identificar que o meu controle era excessivo, que a minha forma de planejar era demasiada, porque eu não sabia conviver com os imprevistos. Eu não sabia contornar os caminhos. Eu não sabia remodelar o meu planejamento. Por quê? O que aconteceu nessa época? Fiquei grávida, a gente casou, fiquei grávida, tudo perfeito, só que ele foi desligado da empresa. Ele entrou naquela questão de layoff, então na hora que entra no layoff, você já sabe que a pessoa já está um pé para fora, um pé para dentro, talvez pode, talvez não. Então já deu assim, eu não podia mais pedir conta, eu tinha que segurar, porque a gente não sabia o dia de amanhã. Até que ele ficou um período e foi desligado completamente. Então só teria a minha renda. Se só teria minha renda, como é que eu ia simplesmente pedir conta grávida com uma filha e acabei de casar? Naquele período, tudo ficou horrível. Por quê? Porque você estava sendo contrariada. Eu estava numa situação que não era aquilo que eu planejei.
Então, eu tinha que continuar no emprego. Então, o emprego ficou horroroso. O horário era ruim, a equipe era ruim, o chefe era ruim, o serviço era... Tudo ficou ruim. Nada mais era interessante, bom ou fazia parte da minha vida. Ficou assim, desconectou realmente. Eu tive, né, meu filho, fiquei o período de licença normal, e depois que ele estava completando 1 ano, eu fui desligada da empresa. Eu não pedi conta. Eu fui desligada, fui mandada embora. Nesse dia, eu me lembro até hoje a sensação que eu fiz assim. Porque foi aquela sensação de alívio, me mandar embora, graças a Deus, porque eu estava insatisfeita, mas ao mesmo tempo, e agora? O que eu vou fazer? Tá, fui mandada embora, né? Tenho um direito a receber as rescisões e tudo mais, mas dinheiro acaba se você não estiver fazendo mais. E eu falei assim, tá, vou voltar a buscar outros empregos, né, no mercado CLT. Só que, como eu já estava numa situação que eu não estava bem, eu já estava insatisfeita com muita coisa, e assim, o trabalho influencia a vida pessoal e a vida pessoal influencia o trabalho. Nós não somos um lá e um cá. Somos pessoas integrais. Então, sempre vai ter reflexos de uma coisa na outra. Então, estava tudo muito estranho para mim. Eu voltei para o mercado buscar novos empregos, só que ao mesmo tempo eu busquei novas formas de fazer dinheiro. Tá, e aí? Dá para ganhar mais fazendo menos? Dá para ganhar diferente? Dá para trabalhar em outra área? O que dá para fazer nesse mundo aí? Aí, nesse mesmo período, eu encontrei a Mary Kay, que você citou, e eu falo que esse marketing de relacionamento, a Mary Kay é um ponto. A gente tem outros por aí. Eu conheço bem a Mary Kay, que eu estive lá dentro. Mas o marketing de relacionamento, ele é uma escola da área de empreendedorismo e negócios. Só que ele só é uma escola para quem tem interesse em aprender. Para quem está ali só para conseguir um dinheirinho a mais ou uma rendinha extra, vender alguma coisa, não é uma escola. É só realmente uma renda extra. Quando você usa e aproveita desses marketings de relacionamento, toda a bagagem que eles trazem, tanto de desenvolvimento pessoal, que eles fazem bastante, já que ele está focando no relacionamento, quanto na parte técnica de negócios, nossa, começa a abrir a mente da gente. Então, eu acho muito legal. Eu comecei a Mary Kay, comecei o meu escritório, só que eu não queria chamá-lo de escritório de contabilidade. Eu não disse. Lá na faculdade, eu reafirmei que eu jamais teria um escritório de contabilidade. Tá bom, se eu nunca teria, o que eu vou fazer? Vou ter, então, uma empresa de assessoria tributária. Lindo nome, mas era algo que ainda hoje é algo difícil de ser vendido, a parte de planejamento tributário, de estudo de viabilização dos impostos, você vai pagar mais ou pagar menos para abrir uma empresa ou não. Hoje ainda é difícil, imagine lá atrás, um pouquinho pior. Então, abri a empresa, assim, porque aí eu faço um serviço aqui, um serviço ali, eu posso, né? Comecei a trabalhar com a Mary Kay, então, tira aqui, um tira ali, como é que eu organizo isso? Voltei para o mercado, trabalhei em mais 2 ou 3 empresas, nesse tudo junto. E foi assim, nesse tudo junto, aprendendo. Até que eu falei assim, não, a Mary Kay é muito legal. Eu fiquei, acho que uns 2, 3 anos nela. Mas não é um negócio meu. O meu negócio, que era da questão tributário mesmo, não estava indo muito para frente. Porém, durante o período, era assim, o que você faz? Eu tenho um escritório de assessoria tributária. É? Você é advogada? Não, eu sou contadora. Que legal, você pode abrir minha empresa? Aí você olhava assim, se ele não quer comprar assessoria tributária, mas ele quer comprar abertura de empresa, eu sou contadora, eu posso fazer, né, na teoria? Tá, eu abro, claro. E esses, né, vamos dizer, esses clientes foram construídos e foram transformando o escritório de assessoria tributária, que era o que eu desejava, almejava, no escritório de contabilidade de fato. Porque foi essa construção. E aí, nesses pontos que a gente olha, gente, a graduação não ensina na prática. Como é que você abre uma empresa? Como
Como é que você encerra uma empresa? Como é que você cuida de verdade? Fazendo. Não é lendo livro nem estudando somente. Tem muita base de legislação que você precisa entender para depois aplicar no sistema, para você conseguir conversar com as pessoas. Aí eu comecei a entender que o contador, ele pode ser um administrador, mas na grande maioria é administrador apenas do seu próprio escritório de contabilidade. Ele não é um administrador dos clientes, ele é do seu próprio escritório. E um administrador, ele pode ser um administrador de um escritório, de uma loja, de uma farmácia e etc. Mas também só consegue executar aquilo a partir do momento que ele está de fato praticando. Porque a teoria é linda, da mesma forma que tem um monte de legislação que na lei, no texto, são maravilhosos e vai assim, gente, vai ser, nossa, vai ser bom pra gente. Só que na prática, na operacionalidade daquilo, não funciona. Não tem uma tecnologia que faça daquele jeito, não tem uma pessoa que entenda o texto e replique num sistema, e aí você vai vendo essa nuance toda. Então, quando eu olho toda essa minha jornada de os pais, como é que eu busquei conhecimento, como é que eu fui saindo do mercado, entrando no mundo do empreender, em todos os pontos eu enxergo a questão do controle, que nesse ponto eu ainda estava meio desajustada, e a questão de pensar em outros lugares, outras caixinhas, porque eu estava sempre inconformada ou, como é que eu posso dizer? Eu estava, assim, não era aquilo, eu tinha que fazer algo diferente, eu tinha que fazer algo a mais, eu sempre busquei isso, mas o que eu conhecia era o mundo CLT. Nesse ponto que eu comecei a buscar o mundo do empreender e fui sendo levada, ainda meio desconectada comigo, naquele período que o meu planejamento não tinha sido executado do jeito que a minha cabeça pensou, eu fui buscar autoconhecimento. Que aí eu falo que o autoconhecimento não interessa em que fase da vida você está. Se você já buscou uma vez, você vai continuar buscando eternamente. E o autoconhecimento não é só terapia. Terapia faz parte. Vai ser livro. É livro de autoajuda? Leia. Vai ser livro de conhecimento? Leia. Vai ser podcast. Vai ser vídeos. Vai ser terapias na área holística. Vai ser terapias com... Não interessa. O psicólogo, o psiquiatra. Porque dependendo do nível, um monte de química que a gente tem no corpo, é necessário um caminho para que você, de fato, se conecte com você mesmo. Então, foi uma jornada de muito, vamos dizer assim, bagunça interna, especialmente por causa dessa questão do planejamento. Só que eu só fui enxergar isso quando eu continuei fazendo e tipo, vamos. E lá na frente ainda não estava bom, o escritório não estava bom, a marquinha não estava bom, CLT eu já tinha saído, mas também não era bom, era um negócio que você não sabia para onde estava indo. Ali faltava autoconhecimento. Aí eu fui buscar a questão de autoconhecimento. E aí eu fui para tudo. Tudo quanto é tipo, eu fui atrás. Psicólogo, psiquiatra, tomei remédio por um tempo, fiz de tudo, fiz terapias, fiz massagem, tudo. Porque cada um vai ajudar numa parte, cada um vai acreditar numa coisa, cada um vai despertar algo de forma diferente internamente. E assim foi a minha jornada do autoconhecimento. E ele não acaba. Continuo nessa jornada. É ad eterno. Tá? A partir do momento que você encara de que você precisa se conhecer, você tem que se conhecer e se reconhecer todos os dias. Você está me vendo hoje aqui toda coloridinha, né? Como o papel de contador, ele era um papel formal, muita gente que eu já perguntei, como é que você imagina um contador? Numa mesa com uma estante de livros atrás. Numa mesa com vários papéis em cima. Você tem uma visão, que é o senso comum da sociedade. E quando você olha desse jeito, e era isso lá atrás que eu seguia, você vai caminhando para isso. E você vai meio que se moldando aquilo.
Só que se aquilo não faz parte de você, se aquilo ali te incomoda de algum jeito, mas você vai sendo carregado para dentro daquele universo, vai chegar um ponto que você vai falar assim: que mesa é essa cheia de papel? Que roupa é essa que eu tô vestindo e tô olhando pro espelho e não sei se sou eu? Então, um dos pontos que aí fisicamente muita gente reconheceu em mim foi os cachos, que é uma questão de um cabelo mais criativo, um cabelo que é mais expansivo, e a questão das roupas, mais cor, que não sejam aquela questão de extremamente fechada, preto e branco, que eu era muito preto e branco. Então, esse do autoconhecimento foi me transformando nisso, junto dessa jornada do empreender. Aí aqui a gente tem, vamos dizer assim, um corte entre toda a minha estrutura, formação, base familiar e base de, vou dizer que é de negócios, porque é toda a parte de conhecimento de fato, para realmente falar assim, agora eu estou no mundo do empreender. Como é que eu sigo daqui para frente? Como é que eu trabalho com soluções? Porque quando eu iniciei, como a maioria das pessoas iniciam um empreendimento, a gente inicia perdida. E não vou falar que eu saí da faculdade de ciências contábeis sabendo que eu abro assim, eu faço isso. Não! Ninguém sai desse jeito. De nenhuma graduação, entende? Então, ali eu comecei realmente, falei assim, tá, então agora eu tô no caminho de sei quem sou, que era um caminho ainda, de quem, né, sei quem sou, sei o que quero, ou pelo menos estou enxergando a direção para onde eu quero, e aí, assim, o que eu posso, então, levar para as pessoas com toda essa minha bagagem. Ali começa uma nova fase, que eu posso dizer assim. Água, porque já falei bastante. Tranquilo. Enquanto você bebe uma água aí, vou fazer minhas considerações, então, aqui, que realmente, quando a gente sai da faculdade, a gente sai totalmente despreparado. Eu fiz faculdade de web design, saí, fui tentar vender um site. A primeira pergunta que me fizeram é: qual é a empresa que você trabalha? Não, mas eu não trabalho em empresa nenhuma. Ah, não, você não trabalha? Tá bom, então, obrigado. Não tinha credibilidade, né? E eu também não sabia me portar. Não fui forjado pra isso, né? A parte de você sempre planejar é algo assim que é visível, é gostoso de ver, porque eu não tive isso. Eu era do tipo, vai, sabe? Trancos e barrancos, vai fazendo. Tá dando certo? Não sei. Eu não sabia nem se dava certo, mas eu tava fazendo, né? Você ter essa vontade do interno, de você buscar conhecer algo sobre você mesma, num determinado ponto, porque você vai carregando isso, você vai se construindo, tendo vários momentos de zona de desconforto, como você mesma disse, né? Quando o plano falhou, o plano A falhou, e agora? Como que eu faço? Existe o plano B? Como é que eu vou recalcular a rota? E você se transformar nessa pessoa onde você consegue buscar o autoconhecimento, você consegue juntar uma coisa com a outra, e ter uma clareza um pouco maior do todo. Tipo, agora eu sei, é pra lá que eu vou. Toda a bagagem que eu construí, que eu trouxe de todas as experiências, empresas, pessoas, eu só consigo canalizar isso assertivamente em um local. A parte contábil, sensacional. Toda empresa precisa fundamental, né? A célebre frase: se você não conhece seus números, você não conhece sua empresa. Então já começa por aí, números, né? Beleza, vamos lá. Então fizemos essa construção, temos um ponto de inflexão aqui seu, onde agora você está trilhando um outro caminho. Dali em diante que entrou a parte de clínicas na sua vida, como que isso chegou para você? As clínicas é mais recente. Então, esse ponto de inflexão, juntando a parte do autoconhecimento e entendendo que eu precisava aprender não só a planejar, que eu já sabia, mas a aprender a refazer o plano, a refazer ajustes e mudar o caminho quando necessário, foi com autoconhecimento que eu entendi isso. E aplicando para negócios, porque ali eu, de fato, comecei a atender pessoas para fazer as vendas. Foi isso que você acabou de falar. A gente vai para o mercado
Tá, quem é você, o famoso, quem é você na fila do pão? Então, você não tem muito esse tato. A partir dali, quando você se autoconhece, você encontra as suas facilidades. Eu gosto de falar e dizem, aí vão dizer, se você também pode dizer sim ou não, de que eu me comunico bem, de que eu consigo conduzir numa linha de raciocínio lógico o assunto que eu desejo, certo? Exatamente, e foi até um vídeo que eu fiz sobre o poder da fala, o looping. Porque a gente começa a criar uma história, ela tem o começo, você começa uma ideia. Aí você tem que desenvolver aquela ideia e você tem que finalizar ela, para ter um senso de raciocínio e a outra pessoa que está ouvindo, ela conseguir entender aquilo que você está falando. Agora, se você começa a criar vários loopings, porque daqui eu fui para lá, de lá eu fui para lá, de lá eu fui para lá, e no final você não fecha, tipo, então, de tudo isso daqui eu aprendi X. Pra quem tá ouvindo, fica perdidaço. E você faz isso muito bem, viu? Você é bastante eloquente e é gostoso de te escutar. Mais um, então, na conta. Então, nesse formato de começar a entender como é que eu me porto com as pessoas, né? Como é que eu consigo conduzir isso. Aí a gente começa a aprender a realmente fazer, de fato, vendas, né? Só que como contabilidade, eu digo que eu não vendia. Vamos dizer assim, eu atendia, eu solucionava de fato algo para aquela pessoa, mas eu não vendia o meu serviço de contabilidade. Vamos chamar tradicional, quero abrir um CNPJ. A pessoa chegava lá, eu quero abrir um CNPJ. Tá bom. Só que, o que você vai fazer? Eu quero vender roupas. Tá. Você já vendeu roupa na sua vida? Não. Você conhece fornecedores? Não. Você sabe quanto custa ter um espaço físico, né? Você já foi procurar para saber local e vai custar 1.000, 5.000? Não, quero vender na internet. Ótimo, já tem pelo menos um ponto, a área de e-commerce. Você sabia que tem a parte da transportadora? Você tem que se organizar? Não. Então, tinha muito não naquela conversa do quero abrir um CNPJ. E eu, assim, sutilmente me negava a abrir o CNPJ, né? Que a gente não faz assim, não vou. Mas eu conduzia a conversa para que a pessoa entendesse que ela precisava fazer o planejamento mínimo. Porque tem um monte de coisa que a gente não vai saber de fato. Mas tem outras pessoas que vão te dar suporte. O contador é um que vai te dar suporte na parte burocrática. Ó. É tanto para abrir, tem tanto de taxa, tem alvará sim, tem o seu tipo de atividade tal, vai precisar de tal documento. A parte burocrática, o contador vai conseguir te orientar. E outros, você vai ter que pesquisar no mercado, ir atrás de empresas, ir atrás de concorrentes. Hoje, a nossa querida internet, o nosso Google é maravilhoso, você encontra muita informação. Então, você precisa fazer um plano mínimo, um plano base, que eu falo, com um caminho, né, o famoso caminho das pedras, para que a pessoa não saia simplesmente quebrando a cara. Porque a minha ideia não era abrir um CNPJ para ter o meu dinheiro, em 6 meses a empresa quebrar e eu vou ficar sem o meu dinheiro como contador. Então, não fazia sentido para mim aquilo. Eu sempre busquei tentar mostrar para aquelas pessoas como é que elas de fato poderiam administrar o negócio dela. Ali que eu fui falando assim, então eu sempre entreguei mais do que uma contabilidade tradicional. Existe uma vertente de contabilidade que é a contabilidade consultiva. Eu tentava aplicar mais isso, porém com pessoas que enxergavam o contador como um administrador. Então, você não é um administrador do negócio dele. Então, tinha muito conflito com isso. Porque para o empresário, eu sou administrador. Mas ele não me dá todos os dados, não me conta para onde ele está querendo ir. Então, como é que você administra se você não sabe os objetivos? Não tem como você fazer nada hoje se você não sabe para onde você está indo. Você já falou isso. Ele olhava o contador e quando a gente entregava algum documento, era um absurdo. Por que você está me entregando tal documento para pagar? Você só faz as coisas para o governo. Então, era um jogo ruim. Culturalmente ainda é muito assim. E quando você tenta fazer essa parte mais consultiva, de tentar entender um pouco melhor aquele segmento, mostrar um pouco mais, a depender da pessoa, ela também não fez uma faculdade de como empreender. Ela mistura os conceitos e com o tempo ela acredita que aquilo que você fez um pouquinho a mais era sua obrigação e agora você é responsável junto dela.
E isso ia desvirtuando a relação de contador com o empresário. Falei assim, não é nesse caminho que eu quero. Não é nessa área. Meu escritório começou, de fato, a crescer. Eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo. E, nesse mesmo momento, por causa da busca constante do autoconhecimento, falei assim, não é esse plano. Aí, eu revisei lá atrás. Eu nunca quis ter no escritório de contabilidade. Não adianta eu simplesmente crescer e ser infeliz ou crescer e entregar a solução errada para o meu cliente. Não que ele não precise da contabilidade, mas o formato de solução não era aquela que eu queria entregar. E não era aquela que ele precisava. Porque, infelizmente, tem muita gente que contrata o contador apenas pensando na obrigação legal. Não entrega dados, o contador não tem como fazer. Ele vai fazer o mínimo que dá para ser feito. Para quê? Para cumprir as obrigações que ele também é cobrado. Da mesma forma que o empresário é, o contador também é. A gente tem regras também a serem cumpridas. É a base da lei, é ali que funciona. Eu falei assim, mas não é nesse porte, não é dessa forma que eu quero fazer a diferença. Nesse período, eu fiquei muito estudando essa questão, o que eu quero, o que faz parte da minha vida, quais são os meus valores, o que eu quero de fato transbordar. Isso eu falo bastante. Quando você sabe o que você quer, a sua solução, os seus valores, como é que você de fato acredita na sua vida, você vai transbordar. Você vai transbordar na sua família, você vai transbordar no seu negócio, você vai transbordar na sociedade. E é uma cadeia. E isso vai depois girando cada vez mais e ampliando. Falei assim, não é entregando guia. Não é. É fazendo mais. Mas o perfil que eu tenho hoje, a forma que eu entrego, que eu me vendo, é contabilidade. Eu preciso mudar isso, eu preciso me vender de forma diferente. O quê? Como? Vou vender como? E eu amo a parte de negócios em si. Eu gosto muito da parte tributária. Eu gosto muito da parte contábil, dessa parte burocrática. Por quê? Porque ali tem controle, tem planejamento, tem estratégias, tem esse passo a passo que faz parte de mim. Falei assim, tá, como é que eu uso isso de outro jeito? Aí, desenvolvendo o autoconhecimento, eu fui desenvolvendo a criatividade, começando pelas roupas. E quando a gente começa a desenvolver a criatividade, você começa realmente a pensar fora da caixa, pensar em possibilidades e soluções. Foi quando eu comecei a buscar no mercado encontros, eventos, comecei a procurar outras pessoas para entender o que tem por aí. Sabe assim, as pessoas estão vendendo o quê? Contabilidade só vende contabilidade. A loja só vende a roupa. E fui buscando para começar a entender. Aí eu fiz a minha participação em diversos projetos, em diversas sociedades, em diversos segmentos, com diversas pessoas, né, de vários projetos, para ir vamos dizer assim, há uns 6 meses, falar assim, ó, de negócio é que eu entendo. Mas qual negócio? Listei. Já atendi transportadora, já atendi multinacional, já atendi MEI, já atendi pessoa física, já atendi segmento tal, já segmento tal. E comecei a listar tudo o que eu já tinha atendido. A área de produtos, a área de serviços, e listei. Quando eu listei tudo, falei assim, nossa, eu já atendi tudo isso, fiz como você fez comigo agora. Gente, que coisa. O que eu ainda não atendi que gostaria? Tá, tem uns ali que eu não atendi, mas também não gostaria. Tá ok, tá bom. Disso daqui, o que eu mais gostei? Eu gostei desse daqui, gostei daquilo ali. Essa área é interessante, essa daqui eu também gostei. Não quero trabalhar com produtos. A legislação para produto ela é bem mais detalhada do que uma legislação para serviços. Falei assim, então tá, quero facilitar para mim e vou explicar o porquê. Vou pegar serviços. Tá, bonitinho. E fui ali selecionando. Eu cheguei na área da saúde, da beleza, da estética. Falei assim, que legal, tá aqui, né, um segmento. Continuei a estudar esse segmento como um todo, saúde, beleza e estética. Fui fazer o MBA em gestão de clínicas e consultórios para conseguir entender um pouco mais das particularidades. Eu já atendi esse segmento, mas eu fui estudar de fato, né, não só pegar a prática, mas entender. Tem muita legislação por trás. Tem muita base de processos e procedimentos por trás. Falei assim, perfeito, tô gostando. Fui estudar o mercado. O mercado de beleza e estética
No Brasil, ele é o 4º maior mercado. E na questão de injetáveis, que aí pega para a clínica de estética, de fato, é o 2º. Então, quando você olha também a questão de mercado, de negócio, ele é um mercado em expansão. Então, o que eu fiz? Eu analisei aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que eu já conheço, busquei mais conhecimento técnico para aprimorar o que eu já sei e fiz um estudo de qual seria o melhor mercado para se atender. Então, eu escolhi de fato um nicho para eu começar a conversar com essas pessoas. Porque aí a gente volta quando a gente trabalha com negócio. E quando eu trabalho com a parte de consultoria para negócios. Eu quero entender se você sabe do que você está, de fato, vendendo. E não é só a questão operacional, mas entender ele como um todo. Quais seriam os detalhes ou particularidades? Ou aonde é que eu vou buscar se eu tiver um problema? Porque é óbvio, a gente não sabe de tudo. Só que se você tiver uma noção e saber aonde é que é o caminho, se der algum problema com dinheiro, eu vou ao banco. É você saber aonde você busca aquela informação. Esse é o caminho para um consultor, você começar a trilhar isso com o empresário. Eu fiz isso comigo para, de fato, vincular e definir isso. Foi aí que eu, de fato, encontrei qual era esse segmento que eu queria realmente transbordar toda a minha bagagem de negócios. Quando eu fiz essa identificação, eu falei assim, olha que interessante. Tem muito processo e procedimento dentro dessa área, tanto na área da saúde, que eu não excluí, mas eu não direciono a minha comunicação para ela, que seria, por exemplo, realmente dermato, médico, clínicas, né, nesse formato, que seria bem saúde, mas beleza estética não foge dessa parte de saúde também. Tem bastante questões ali dentro. Quando eu enxerguei isso, voltei a mim novamente. Gosto? Não gosto? Faz sentido? O que me representa dentro disso? O controle está lá, o negócio está lá e a questão da criatividade está se aflorando ali, que é lá de trás dos meus pais, eu já vinha carregando, mas passei muito tempo negando isso. E ali eu comecei a olhar para como é que eu entrego os meus serviços. Foi onde eu construí a MEF, que é uma metodologia de estruturação fundamental. Porque tudo tem o mínimo. Tudo vai ter 3 passos, 4 passos. O que é o básico para você ter um negócio? O que é o básico para você ter uma clínica? Qual que é o básico? Seria uma estruturação fundamental. Que você tem que pensar, basicamente, vender, organizar seu financeiro e atender bem. Tá fazendo isso? O negócio começa a crescer. Porque se você não vende, não vai ter dinheiro para você gerenciar. Não vai ter dinheiro, você vai ficar lá doido, não vai ter dinheiro. Se você não vendeu, você não tem dinheiro e também, obviamente, não vai atender ninguém, porque a sua agenda vai estar vazia. Aqui eu comecei a trilhar o caminho do meu comportamento, a minha forma para entregar para cliente. Como é que você organiza? Como é que você organiza e lucra? Aí entra a base de comportamento. Com algumas coisas que eu falei, tudo isso, base é comportamental. É você se entender, você saber suas habilidades, saber suas fraquezas, desenvolver alguns pontos e aprender onde é que você tem que delegar outros. Porque quando você começa a trabalhar um novo hábito, é um desafio. Não interessa o tipo de hábito que você precisa trabalhar. Sempre será um desafio. Por quê? Porque a nossa mente quer fazer o quê? Facilitar o caminho, economizar energia. Ela sempre vai fazer isso. Ai, Maria, mas é só no hábito de eu ter que comer melhor, que eu tenho que fazer atividade física. Não. A sua mente faz isso quando você olha para o teu negócio. Quando você fala assim, para que eu vou organizar o financeiro? Depois eu vejo, eu tenho que atender a cliente. Eu tenho que atender a cliente. E aí a pessoa entra no mesmo looping. É a sua cabeça, a sua mente que está economizando da mesma forma energia. Porque para você organizar um financeiro, às vezes você não tem tanta habilidade, aí você vai ter que ou tirar um tempo para anotar num caderno, numa planilha, num sistema, ou então ter que buscar, tirar relatório, pegar o celular, abrir a conta. Tá vendo que são vários passos? Se a sua mente não foi treinada para fazer isso, desde lá de trás, é um novo hábito que você tem que adquirir. Você não faz.
você vai deixando a vida me levar. Só atendendo. Aí que a organização comportamental começa a aparecer e não dar, né? Porque se ela não existe, não dar os resultados que todo mundo quer. Não, porque eu quero lucrar, porque eu tenho que atender para ganhar dinheiro. Ok. Se você não está organizando o seu negócio, você não está, de fato, lucrando ou crescendo. Tá vendo que é tudo, como eu já falei, né? Eu vou juntando, interligando para mostrar. Então, a sua pergunta era se já tinha vindo à clínica. Não. Eu realmente fui para negócios e pensando em soluções de diversos segmentos. Só que isso eu treinei a minha mente para buscar sempre soluções. Então, você vem com um problema, um desafio, tá, então como é que a gente resolve? Você pensa, tá, eu tive por incrível que pareça, de uma cliente que eu atendo essa semana, ela estava com um problema que não é um problema que eu iria tratar direto, é um problema de processo trabalhista. Uhum. E ela falou assim, não, mas é que, gente, eu acho que o funcionário desse processo faleceu. Eu falei assim, por que você acha isso? Ah, porque o pessoal lá da empresa falou que ele faleceu já vai fazer um tempo já. Tá, mas se ele faleceu de fato, impacta no processo? Claro, porque a gente tá para assinar um acordo e ninguém se manifesta. Tá, então vamos lá. Você tem certeza? Não, não tem. Então tá. Como é que a gente descobre se uma pessoa morreu? Vamos procurar uma certidão de óbito. Tá, nunca pesquisei isso, mas vamos procurar. Joga no Google como é que a gente consegue uma certidão de óbito. Você encontra umas coisas que às vezes o site não é tão seguro, tal. Falei assim, olha, um nome muito comum da pessoa, tem uns 15 com aquele nome, tipo Antônio Silva, sabe? Aqueles nomes que são extremamente comuns. Olha, assim tá um pouco difícil. Vamos fazer o seguinte, todo mundo tem CPF. Se a Receita Federal bloqueia um CPF quando você não faz a sua declaração de imposto de renda, se você faleceu, ele tem que dar baixa no seu CPF. É assim, nunca pesquisei um falecido, mas é para aparecer. Estava no processo, os dados da pessoa, vamos lá, pesquisar o CPF. Lá, falecido. Falei assim, pronto, não solucionou seu processo trabalhista, mas você já ajudou. Vai lá no advogado e fala que realmente a pessoa faleceu, que vai precisar colocar os representantes. Porque talvez no processo ela acabe perdendo, não, mas ela ganhando porque não tem a outra parte. A outra parte não deixou, por exemplo, herdeiros. Se não tem herdeiros, para onde é que vai isso? Então, ali ela conseguiu. Ela falou que já vai fazer uns 4 meses que ela estava nesse... Diz que me disse que a pessoa tinha falecido para ela dar continuidade nesse processo. Em 15 minutos, a gente descobriu que realmente ele estava falecido. Então, a minha mente, ela trabalha nas soluções. E aí, o porquê que eu escolhi aquele segmento que eu fui fazendo uma análise, fui caçando um segmento para atuar de forma nichada? Para que a minha mente seja mais treinada e habilitada a encontrar soluções parecidas ou para aquele segmento. Porque a minha mente, ela vai parar de pensar no transporte, no e-commerce, na clínica, só vai passar na clínica, na beleza, na estética. Então, eu vou conseguir fazer com que a minha mente seja mais afiada trabalhando para um segmento específico. Então, são técnicas para aquela área, são conduções para aquela área, são formatos para aquilo. Não deixa de ter a essência do cliente. Porque, sim, tem que ter, senão o negócio não é dele, o negócio é meu. O negócio é dele. Então, tem que ter essa essência. Mas a minha solução em prol vai ser sempre direcionada e a minha mente, ela vai estar dentro de um range. Se a minha mente está dentro de um range, ela fica mais rápida. Ela fica mais afiada para conseguir trazer uma solução. É nesse formato que eu fiz a escolha para essa área. Além de vários outros pontos. O mercado é interessante, é uma área gostosa, é uma área, como eu disse, eu sou uma pessoa física e presencial, faço diversas coisas no formato online, mas essa área também, ela é muito mais física e presencial. Eu preciso ter um relacionamento humano. Quem que vai fazer uma limpeza de pele com você do outro lado do computador? É impossível, entende? Então, assim, tudo isso contou para que eu, de fato, escolhesse essa área. Caraca! É interessante porque o fato de você selecionar
assertivamente aquilo que você quer, você fazer uma lista com as possibilidades, você elencar e fazer a exclusão daquilo que eu quero, o que eu não quero. É muito interessante isso. Você ter a certeza e mais. Depois que você decidiu, você falou, vou me especializar nisso. Justamente para ter esse range que você colocou ali. Olha, eu vou focar nisso, porque quem é bom em tudo não é bom em nada. Outra frase bastante comum, né? Então, quando você delimita ali, você falou, a sua mente fica mais rápido o processo para você trazer soluções. Você falou, 4 meses parado, um processo alugou um triplex na cabeça da mulher e ela não sabia para onde ia, o que fazer, e o mundo tá acabando e ela tem mais um outro zilhão de coisas para resolver. E aí você com uma clareza vem, calma, vou tentar de um jeito, não dá? Vamos tentar do outro jeito, não dá? Vamos tentar de outro jeito. Que já é uma Mari diferente daquela Mari do começo. Tipo, antes você não sabia o que fazer, agora não, agora não deu, vamos, rápido, tempo é dinheiro. Isso mesmo. Vai lá, pode falar. E isso é a construção, é a busca do conhecimento técnico e do autoconhecimento, que é você olhar para dentro. Porque se eu tivesse lá, quando o meu mundo desmoronou naquele plano que eu tinha feito, e ficado ali estática, só o famoso só lamentando, não deu certo. Ia ficar daquele jeito, ia continuar daquele jeito. Talvez estaria bom. Não sei, que a gente não sabe como seria novos caminhos no passado. Mas não era, aquilo me incomodou. Então, quando incomoda, você tem que agir. Só que o agir de cada pessoa é um pouco diferente. E às vezes mais rápido e outros mais lento. Eu sei que eu sou uma pessoa mais analítica, mais centrada e mais lenta. Só que quando eu de fato escolho, organizo e vou, eu alcanço. Talvez mais lento às vezes. Tem pessoas, como você falou assim, não, porque eu só fui executando, fazendo, nem sabia. Tem perfil que vai, de fato, executando, acontecendo. Quando ele se dá conta, ou ele tá muito bem, mas muito desestruturado, ou ele tá muito mal, totalmente perdido. Porque é aquele perfil que, de fato, só executa, só vai fazendo. E isso é comportamental. E aí você falou que eu fiz, né, a pós-graduação em andragogia. Para quem não conhece, ou nunca ouviu falar de andragogia, é o estudo de como você ensina adultos. E como você ensina adultos tem total a ver com o que eu faço. Porque quando você trabalha a consultoria, você precisa entender seu cliente para trazer as soluções. Mas não adianta falar para o cliente, a sua solução é você ter um smartphone de última geração que ele assina automaticamente, que faz tudo por ele. A pessoa vira assim para você, sabe o que é? Eu uso só o WhatsApp no celular. Eu não sei fazer tudo isso daí, não. Aí você fala assim, tá, então o que adiantou eu propor uma solução dessa? Que para essa cliente é uma solução drástica. Então eu tenho que propor uma solução mais o perfil dela. Para que com o tempo ela consiga se desenvolver e ir para uma solução desse tipo. Para eu entender a pessoa e propor a solução correta, eu tenho que ter base. Tem que ter bagagem, eu tenho que ter know-how para isso e tenho que entender o meu perfil de cliente. Aí entrou a questão da andragogia, de como é que eu consigo passar isso para a pessoa, que de fato ela vai entender, que ela vai conseguir assimilar o que eu quero. Tem que ser num perfil adequado a ela. Então, a parte da consultoria, eu trabalho muito essa personalização. Tem base, que é a estruturação fundamental, que tem vários pilares que eu trabalho? Sim. Porque eu preciso pôr isso, senão a pessoa não consegue se organizar, não consegue lucrar, não vai conseguir de fato andar. Mas cada um vai ter a sua nuance para que ela de fato entenda o que ela precisa fazer. E aí, quando a gente olha para essa questão de solução, né, hoje eu consigo pontuar mais rápido, de uma forma mais simples para a pessoa, pelo meu conhecimento já adquirido. É por isso que eu falei lá atrás. Quem eu sou hoje, só sou hoje por tudo aquilo que eu vivi e aprendi. E não é negar, porque teve pontos bons e teve pontos ruins. A vida não é
Eu vi um tempo atrás uma pessoa falando que a vida não é linear, né? Porque quando ela tá linear assim, é igual o coração parou. Então, você não tem uma vida. Você precisa ter picos e vales para, de fato, você estar na sua jornada de vida. Então, sim, tem pontos negativos e positivos que transformam e vai trazendo tudo isso. E é toda essa bagagem que eu vou aplicando na questão de consultoria. Trazendo tudo isso para fazer com que a pessoa aplique. Para que a pessoa comece a entender, comece a desenvolver determinadas habilidades para que ela possa entender como é que o negócio dela cresce. E hoje, para a área da beleza e da estética, né? A área da beleza, ela pega assim, salão, cabelo, unha, sobrancelha, que também tem dentro de clínicas de estética muitas vezes. Mas na área da estética, mais especificamente, a gente começa ali ver massagens, a questão de hoje tem bastante a questão de injetáveis, harmonização. Então, elas estão às vezes juntas, às vezes separadas, né? Então, é uma área que eu comecei a falar assim, só clínica de estética? Tem clínica de estética que tem itens e serviços que a gente encontra em salões de beleza. Então, vamos colocar beleza e estética. Então, fica ali naquele range, né? Para que a gente possa entregar soluções pontuais ou soluções de acompanhamento, que aí são períodos mais longos. Perfeito. Que daí entra também na pergunta que eu faria, que seria... Que eu faria não, que eu vou fazer, né? Você atende clínicas que estão começando, clínicas já intermediárias, clínicas de grande porte, todos os tipos. Você falou agora que também tem a parte... tem a parte distribuída disso em salões. Então, você também pega essa fatia do bolo. Sim. É possível fazer atendimento desde a pessoa física iniciante na área, que aí entra aquilo que eu falei. Então, vamos conversar sobre como é que você vai dar o seu próximo passinho. Okay. E dá para atender clínicas que já estão intermediárias, avançando ou grandes. Porque a área de gestão para negócios, ela vai ser para todas. Só que vai ser de formato diferente para cada, vamos dizer assim, etapa do seu negócio. Então, uma pessoa que acabou de fazer um curso técnico de estética, ela precisa entender agora como é que ela vai ter o seu CNPJ hoje, tipo MEI, é possível. Quais são as obrigações, como é que ela começa a organizar aquilo, como é que ela atrai cliente e começa a fazer a receita, inicialmente. Ela já tem um espaço e já tem uma profissional que é parceira dela, por exemplo. Ali a gente já tem um outro tipo de desafio, por exemplo, um agendamento. Porque a pessoa já está com uma agenda razoável, ela mesma ela faz e ela agenda, e às vezes ela não consegue atender tão bem, porque como ela executa o serviço, como é que ela vai olhar executando o serviço, mexendo na agenda para marcar uma pessoa? Quem faz o CRM? Entende? Então, assim, você tem outros desafios, tem os desafios quando você passa a ter pessoas, parceiros ou colaboradores, e grandes clínicas também, porque quando você vai para uma clínica muito grande, eu conversei com um rapaz de sistema, que eu vou atrás para conhecer sistemas dessa área também, de que ele falou que a empresa já estava num porte tão grande que ela perdeu a humanização no atendimento. Caramba. Então, era muito robotizado, os pacotes era tudo totalmente pronto, não tinha personalização. E aí, quando a gente olha para o mercado brasileiro, mercado pós-pandemia, a gente está retomando a humanização. Dá para utilizar bot em diversos? Sim, mas não é 100%. Não é com todos os clientes. Você tem que dar a possibilidade dele. Quer continuar o atendimento nesse formato? Eu te mando o link, por exemplo, da agenda? Ou gostaria de... Então, você tem que entender o time para não perder cliente. E aí, quando clínicas muito grandes foram muito para commodity, que a gente fala. E aí, ela começa a cair, começa a ter queda. Então, são desafios na área de gestão diferentes. Níveis de conhecimento dos proprietários diferentes. Então, são habilidades diferentes que a gente vai
trabalhar lá dentro. Desde aquele que vou abrir, eu tô querendo crescer, porque eu tô empacada com essa questão da agenda. Não, eu já tenho algumas pessoas comigo, mas eu não sei como é que a gente formaliza essa parceria. Não, eu tô com uma clínica e cheguei num platô. O que eu faço? Porque tá meio estranho, eu não sei se é o atendimento, eu não sei se é a gestão, se eu queria trocar, quero virar uma franquia, porque aí a gente tá falando de níveis maiores. Uhum. Então, todas elas terão desafios, cada um dentro do seu limiar ali, da sua capacidade até, da bagagem que também eles carregam, né? Cada uma vai ter a sua. Dá para atender todo mundo. Você tem uma preferência de qual tipo de escala você atende? Você gosta de trabalhar com quem mais, né? Com quem tá começando? Ou você gosta de pegar já desafios um pouco mais elaborados, assim? Não, por porte de empresa não tenho preferência. Eu tenho preferência por comportamento. Porque não interessa que tamanho de empresa essa pessoa tenha, se ela acreditar de que o outro vai fazer com que o negócio dela cresça, no sentido de que só o outro faz, esse é um comportamento que não vai para frente. Eu não vou conseguir fazer. Porque de quem é o negócio? Vamos supor que é seu, não é meu. Então, se eu te passar ideias, soluções, tecnologia, trazer possibilidades para implantação, por mais que eu vá e faça algumas coisas pontualmente, que a consultoria faz, executa algumas coisas pontualmente dentro dos espaços, se você não der continuidade, se você não der, por exemplo, quando tem equipe, delegar uma pessoa para fazer aquilo, para acompanhar aquilo, não adianta. Então, o seu comportamento em relação à sua dedicação para o seu negócio de fato crescer, precisa existir. Se você acreditar que o outro que vai conseguir fazer, porque é o outro que traz a solução plena e absoluta para você, não dá muito certo isso. Aí eu digo, é um investimento que você vai acabar jogando fora. Porque nenhum terceiro, não, consultor nenhum, contador nenhum parceiro terceiro seu vai fazer o seu negócio crescer exponencialmente, independente para onde você quer ir. Só ele sozinho. Porque ele não trabalha a sua equipe, ele não trabalha a sua agenda, ele não trabalha os seus serviços. Ele está ali para ser aquele bracinho como um a mais. Então, você tem que, de fato, usar e executar. Aí, esse perfil que você falou, que são as pessoas que saem executando, são muito boas para trabalhos de consultoria ladinho. Porque são pessoas que, a partir do momento que têm consciência de que são executoras, se mandar faz, ela decola. Por isso que é comportamental. Não interessa em que nível que está. Porque se for uma pessoa nesse comportamento, ela vai crescer em 1, 2, 3 anos, ela vai bater uma clínica dessas gigantescas. Porque ela executou, ela fez o plano, ela seguiu o plano, ela ajustou o plano quando necessário. Porque é lindo também quando a gente fala, não, vamos montar um planejamento de negócios. Você faz tudo bonito, aquele model canvas, beleza, cola na parede, ou então aquele mapa dos sonhos. Estamos chegando no final de ano, né? Aquele mapa, nossa, todos os meus objetivos e metas. Lindo, fez. Às vezes até fica colado na parede. Uns 2, 3 meses. Aí você chega no final do ano seguinte, você vai olhar, nossa, não fiz nada do que tá aqui. Não adianta planejar e largar ali no papel, ou planejar e largar na sua mente. Você tem que aprender a executar aquilo ali e a moldar quando necessário. O mercado mudou. Não dá para fazer desse jeito mais, vou ter que fazer de outro. Como? Assim, assim, assim. Você replaneja aquilo. Então, essa pessoa que é a executora, ela vai mais rápido, ela vai além, quando ela tem suporte, direcionamento, alguém do lado. Que aí é a parte do papel da consultoria. Entendi. E quando as pessoas elas entram em contato com você, buscando essa parte de consultoria, qual é a principal dor delas? Financeira. Tipo, não sei os meus números. É muito comum. Às vezes a pessoa sabe os números, mas não sabe ler os números. Boa. O que acontece? Eu tenho meu sistema, tá todo lá. Às vezes está realmente, mas não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe fazer uma comparação, porque eu falo que você tem 3 passos. Primeiro, é você de fato
controlar, ter os dados em algum lugar. Ele precisa estar ali. O segundo é olhar para eles no sentido de conferir. Então, quando a gente fala, por exemplo, extrato bancário, é conferir. Os números estão batendo? O meu sistema diz que entrou 100, no meu banco também diz que entrou 100. Perfeito. Quando a gente está falando em número de clientes, por exemplo, que é um outro dado interessante, eu falei com 50 pessoas no meu sistema. Mas aqui no meu WhatsApp tem uns números perdidos aqui que eu falei, mas não está no meu sistema. Conferência, então a gente tem que conferir. Conferiu, aí zerou, bateu, se conseguiu ajustar sua base de dados, aí a gente parte para análise. Tá, o meu número foi melhor ou pior do que o número do mês anterior? Análise simples. Tá, foi melhor. O que você fez para ele ser melhor? Não sei. Alguma coisa você tem que ter feito. Não, é que esse mês teve 5 dias a mais que eu atendi. Então, você fez alguma coisa, você aumentou sua capacidade de atendimento. Dá para aumentar sua capacidade de atendimento todos os meses? Significa que você vai faturar mais. Aí a gente começa a olhar os dados, a fazer as conferências, a fazer análise. Isso é organização para você aumentar seu lucro. Porque aí você começa a entender o que você precisa fazer e repetir para continuar dando certo. Ou deu ruim. Foi menor do que o mês passado. O que você fez? Não, fiz a mesma coisa. Não, a mesma coisa não. Vamos olhar de novo? Não, mas o faturamento diminuiu. Tá, mas o quê? Então, vamos olhar para clientes. Teve mais ou menos cliente? Teve menos cliente. Opa, se teve menos cliente e você não aumentou o ticket, não vendeu mais para o mesmo, obviamente, você vai ter menos receita. Mas por que teve menos cliente? Então, a gente vai pegando as informações, os dados e fazendo perguntas para tirar dali estratégias ou entender uma estratégia que foi feita e que você não percebeu que fez para fazer de novo. Então, aqui você começa a enxergar que a organização de tudo dentro do seu espaço vai gerar lucro. Por quê? Porque você vai aumentar as suas vendas, então vai ter a possibilidade de mais lucro. E quando a gente fala de lucro também, não é só porque aumentou o faturamento, você de fato teve lucro. Aí entra a contabilidade, né? Não deixo ela de lado. Por isso que eu digo, eu jamais vou dizer que deixei de ser. Eu só não vou mais me intitular desse formato. Mas aí você vai ter outros números para analisar. Porque o lucro contábil é realmente aquilo que sobrou. Mas sobrou mesmo, você não vai ter que pagar mais nada com aquilo, né? Então, assim, ultrapassou. Isso é lucro, de fato. Líquido, né? Isso é lucro, de fato. Então, quando a gente olha, né, para essa questão de números, número de cliente, e você começa a enxergar que o faturamento começou a melhorar, a gente também vai ter que analisar precificação. Vai ter que analisar corte de custos. Porque o que acontece muito é a pessoa física, dona do negócio, saquear a sua empresa. Né? É isso aí, você está roubando a sua própria empresa e você não sabe. Você não tem a noção disso. E tem muita gente que tem medo de colocar os números no papel e encarar a realidade e descobrir que, sabe, aquele final de semana que você foi para aquele lugar, aquilo que você comeu, que você falou, não vai afetar. É só hoje. O só hoje foi hoje, foi um outro final de semana, daqui a pouco foram 4 finais de semana, e aí? E aí não foi o só hoje, foi só o lucro do mês. E ele foi todinho na sua conta. Então, é muito importante todas essas informações e a consciência de onde está indo, da onde está vindo. Porque aí você começa a tomar atitudes assertivas, porque é uma criação de hábito, é um comportamento. Se a pessoa física sai saqueando o seu negócio, ela precisa ir melhorando esse seu hábito de saquear menos, de entendendo aos poucos, porque é uma nova criação de hábito. Você foi criando o hábito de sair tirando dinheiro. Agora você tem que criar o hábito de parar de fazer isso. Não é de um dia para o outro. Eu entendo isso. Só que você tem que ter a consciência de que isso é algo que está minando o seu negócio. Aí eu faço a seguinte pergunta. Você tem outra fonte de renda, de receita? Não. Então agora me diz, se você não investiu o dinheiro que o seu próprio negócio nele mesmo, para que ele possa gerar mais e mais dinheiro, significa mais e mais lucro, para você poder viver melhor, se você continuar fazendo isso, o que você vai fazer com o seu negócio? Quebrar ele.
E aí você vai tirar o dinheiro da onde? Aí fica todo mundo assim. Falei assim, então, é você encontrar primeiro essa consciência de que se você realmente está saqueando o seu negócio, você precisa parar ou pensar, tá bom, não dá para viver como pessoa física sem tirar esse valor. Então, como é que você vai aumentar a receita do seu negócio? Não dá para continuar, não, mas eu só atendo 2 vezes na semana. Sinto muito. Você tem o seu negócio? Você quer que ele cresça? Você quer que ele seja um ponto fora da curva? Você tem que ter uma dedicação. Marina, mas eu já não tenho mais condição física de atender uma pessoa fazendo massagem. Ok, então a gente vai mudar o modelo para ter uma pessoa terceira. Para ter uma pessoa terceira, tem custos diferentes. Então, não é a mesma receita que vai ser sua, não é a mesma receita que vai estar ali no bolo. Mas é possível. Mas é você ter a consciência de que você tem uma demanda e uma capacidade de produção, ou sua ou da sua equipe, e trabalhar estratégias para que, de fato, você tenha aquele faturamento, que tenha o dinheiro, que você possa viver como pessoa física. Então, você sempre tem que olhar esses pontos. Então, quando a gente começa a realmente olhar os números e a perguntar o porquê deles existirem, são pessoas que precisam tomar consciência. Tomou consciência, ela começa a pensar, tá? Então, eu preciso reduzir isso aqui, um final de semana. Eu preciso atender um a mais para que eu consiga repor isso daqui. Não, se eu quero sair todos os finais de semana, eu preciso atender 2 dias a mais na semana. Eu preciso ter uma pessoa a mais que vai trabalhar 5 dias. Aí a gente vai encaixando soluções para que ela tenha organização e lucro. É basicamente isso. É simples quando a gente fala? Sim, mas é um trabalho complexo, porque envolve muito comportamento. Em alguns casos, conhecimento, como eu falei sobre a tecnologia. Não adianta eu falar assim, não, adquira um sistema que o sistema vai fazer. Se não sabe usar o sistema, se não sabe colocar os dados lá dentro, não vai conseguir ter uma boa análise, não vai saber o que fazer depois. Então, é uma construção baseada no comportamento. Perfeito. E quando as pessoas vêm, você faz tipo uma anamnese com elas para você entender o grau da pessoa, da Sim. empresa, no caso? Sim. Eu tenho um formulário de diagnóstico prévio, para eu já ter uma noção de qual é o patamar, como você falou, né? Uma pequena, uma média. Onde é que ela tem maiores desafios, se é numa área mais comercial, se é numa área mais administrativa. E depois, a partir do momento que realmente fecha um serviço, que aí eu tenho alguns pacotes, já direcionado para essas dores, porque não adianta eu pensar num pacote de acompanhamento semestral para uma empresa que está começando. Ela precisa de um pontual ali. Então, já nesse formato. Aí, para cada um deles, eu tenho formulários de diagnóstico. O famoso assim, vamos lá. Qual é o cenário atual? Assim. Qual é o cenário desejado? Assim. E aí a gente vai trabalhando do ponto A ao ponto B, dentro de uma consultoria de acompanhamento, entendeu? Então tem que ter. A gente precisa entender qual é o momento de agora. Como é que está? Como é que é você? Como é que é seu negócio? Precisa. E as suas clientes, ou seus clientes, como eles estão atualmente? Olha, estão bem, mas eu tenho, vamos dizer assim, clientes de diversos níveis. De nível comportamental de que não executa, e aí eu preciso trabalhar mais para incentivar essa execução, mostrando onde é que ela consegue os resultados. Então, quando ela executa uma parte, olha, viu como isso, nossa, verdade. Você dá aquele gás para a pessoa, você mostra para ela, porque às vezes a pessoa cresce e ela não enxerga que ela mudou, né, que ela cresceu, ela não conseguiu visualizar isso. Então, eu trabalho isso para essas que executam menos. As que executam mais vão mais rápido, né? Então, é mais fácil da condução. Por isso que eu falei que quando você perguntou sobre o perfil, porque eu já estou atendendo perfis diferentes e vendo qual é o meu perfil maravilhoso e lindo, o famoso cliente ideal. Então, eu já sei qual é, mas eu vou continuar atendendo todo mundo. Então, é identificar isso. Então, eu tenho umas que você consegue dando gás e outras que já vão, é mais acompanhamento mesmo. E aí vem, por exemplo, como esse do caso do processo. Às vezes vem com um assunto que não necessariamente é ali, mas impacta
na mente da pessoa. Porque se consome ela, como você falou, né? Montou um triplex, né? Consome a mente dela por uma coisa que não tem nem totalmente relacionado, que tem a ver com o negócio, mas não é totalmente no operacional, para trazer mais, né? Nada nesse formato, a pessoa fica presa naquilo ali. Então, quando tem casos assim, eu também conduzo para que a gente consiga encontrar uma solução ou que ela entenda que não está nas mãos dela. Porque tem coisas que não está na mão da pessoa, só que ela fica remoendo aquele problema e aí ela para de pensar no negócio. Então, tem perfis assim, então tem fases diferentes para conduzir, entendeu? O meu papel é fazer essa condução para o negócio e fazer com que ela pense no negócio. Ela desvirtua, eu volto para o negócio, entendeu? Você vai dando aquelas puxão de orelha assim, sendo o GPS da pessoa, fala, olha, por aqui não faz assim, faz assado. Como que você vê o mercado? Bom, agora estamos caminhando para o final do ano, né? Já existem algumas pessoas fazendo Black Friday, outras já se preparando para 2025. Como que você vê o final do ano para o mercado e o ano que vem? O que você espera? Olha, vamos lá. No mercado de beleza estética, é um mercado que, para mim, fazer vendas agora final de ano, ele é mais apertado. Por quê? Porque elas estão com a agenda mais cheia. Por causa da Black e por causa de final de ano. Então, eu atendo o segmento de mais mulheres mesmo, né? E que também é o maior mercado, então fiquei nessa área. Mas tem muita mulher querendo fazer procedimentos, assim, para dar aquele up. Da mesma forma que tem muito também em academia. Faz aquele pré-verão para chegar final de ano em janeiro com o corpo. A questão é a mesma dentro dessa área. Então, elas estão ficando com a agenda mais cheia, né? Por causa de promoções como a Black e por causa da cultura de buscar um novo corpo, um novo rosto, quando a gente fala de harmonização, um ajuste aqui ou ali. Então, para elas, é um mercado aquecido. Para mim, nem tanto. É bom para eu consigo falar, mas é um mercado que eu não consigo agenda para conversar, porque precisa de tempo. Não adianta a gente começar algo que vai tomar o tempo de um atendimento se ela está focada no atendimento. Ela precisa entender que ela precisa do tempo para focar na gestão. Aí entraria o meu papel. Então, eu tenho desafios nessa entrada de final de ano. Só que aí vem para 25. Eu estou programando e pensando já em planejamentos pontuais para 25. Para que eu consiga entrar janeiro, que é o mês que elas têm baixa, porque todo mundo foi, né, fazendo, e aí elas vão ter mais tempo, tanto para cuidar do próprio negócio, quanto em relação à agenda de que o operacional não é feito, né, que ela não tem tanto atendimento assim, para trabalhar planejamentos, para trabalhar em consultorias pontuais. Então, vamos planejar esse ano, vamos planejar semestre, vamos planejar trimestre, e aí são pontuais, são serviços pontuais. E a partir do momento que eu entro num cliente e mostro o serviço, como eu trabalho, como funciona e dou um resultado, aí é o famoso, a gente consegue trazer clientes para mais tempo, para acompanhamentos mais longos. Então, eu estou ainda nesse limiar de entender o mercado quente para elas, mas morno, assim, para mim. Então, já estou focando nas questões de planejamento mesmo para 25. E você faz atendimento a nível Brasil, a nível internacional, ou você foca mais aqui na região? Olha, o internacional ainda não cheguei, mas Brasil sim. Eu tenho uma cliente no Distrito Federal, né, que a gente trabalha com algumas consultorias pontuais, né? A gente fez até eu estou montando com ela um atendimento online para essa área. Como eu falei, não dá para você executar a limpeza de pele, mas dá para fazer um serviço de consultoria online nessa área, sim. E aí a gente está desenvolvendo algo nesse sentido. Perfeito. Você já fez algum curso? Já pensou em produzir algum curso? Não. De transmitir esse seu conhecimento? E transmitir meu conhecimento, sim, porque agora, final de ano, eu fiz contato com algumas escolas na área de estética, para poder palestrar, para
poder dar um workshop dentro de escolas. Fiz isso na semana passada e vou fazer semana que vem também. Então, realmente, transmitir meu conhecimento, sim, mas ainda em linhas de escolas presenciais. Não pensei em gravação de material para distribuição. E como que foi para você se preparar e estar palestrando para essas pessoas? Sinceramente, tranquilo. Ai, meu Deus, achei que ia falar. Foi muito difícil, que ela não tava se aguentando, mas não, foi tranquilo, né? Foi tranquilo. A Nath tá se lascando de rir aqui. Como eu disse, gosto de falar. Tem uma facilidade na linha de raciocínio. Eu só preciso entender melhor com quem eu tô falando, para que eu consiga usar exemplos mais claros, que eu consiga, de fato, fazer com que a pessoa esteja entendendo o que eu estou passando. Porque a comunicação assertiva, ela só existe se eu passar a informação de forma adequada. Não é eu falo e você escuta o que você quer. Não. Então, a gente precisa desenvolvendo técnicas para isso. Eu falo e entendo se você está de fato entendendo. É o famoso, entendeu? Tem dúvida? Compreendeu? Me diga isso, me diga aquilo, para que você entenda se o que você está transmitindo está sendo recebido de forma adequada. Então, é nessa linha que eu trabalho. Não tenho desafios, pelo menos não por enquanto. Talvez se eu for falar, sei lá, para uma plateia de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, acredito eu que vai dar aquele friozinho na barriga, com certeza. Mas ainda não cheguei nesse nível. Vamos lá. Perfeito. E agora, puxando um pouco aqui para a parte das redes sociais, mudando um pouco o foco aqui, o escopo, como que você se programa para fazer as postagens? Porque eu vi que você sobe vários vídeos dando pílulas ali essenciais que, se a pessoa tiver tempo ali, ela consegue absorver um conteúdo muito rico. Você... eu ia perguntar se você faz um planejamento, mas isso daí é mais que óbvio, né? Mas aí é um hábito que eu não consigo adquirir ele com uma frequência, tá? Então, assim, eu sei a importância das redes sociais, entendo muito bem, e estou lá dentro do meu possível, porque dentro da minha rotina, eu tenho na minha agendinha lembretes para aparecer no Instagram, principalmente a questão dos stories, né? Certo. Tem lá para que eu apareça, para que eu faça uma publicação, porque os stories hoje dentro do Instagram é aonde tem maior número é dali que vem, né? Quando a gente olha o perfil do feed mesmo, aquelas, né, tudo bonitinho ali, aí eu posso dizer que eu já tive diversas fases, porque não sou a pessoa do online, eu utilizo o online. Então, eu já me programei para meses, eu já me programei para estar sempre. Então, não é algo que eu, de fato, me dou tão bem. Eu vejo que eu não sou a melhor do mundo ali dentro, mas eu faço o mínimo possível para transmitir o conhecimento que precisa. E fiz uma sequência de vídeos. E vou utilizar aqui o nosso podcast para fazer a nova sequência de vídeos. Para que eu tenha conteúdo, para que eu traga essas pílulas ali para direcionar. Tenho uma programação, já fiz vários temas e tudo mais, mas realmente o meu maior desafio é colocar isso como prioridade. E da mesma forma que tem, né, as empresárias da área da estética, às vezes é prioridade na gestão, eu falo que elas têm o core de fazer a massagem, de fazer a limpeza, de encostar na pessoa. O meu core é fazer a gestão. Então, quando eu olho para as outras áreas, é óbvio que eu vou ter tantos desafios como qualquer outra empresária. Então, sim, é algo que eu tento melhorar sempre, mas eu ainda estou aquém. Então, eu procuro, já ouviu falar daquele Instagram vitrine? Que na hora que você entra, você já consegue encontrar alguns pontos principais? Eu tento trabalhar nessa linha, para que a pessoa pelo menos entenda do que eu faço ali, ela não fique completamente perdida. Então, eu vou nessa linha. E me programo para fazer pelo menos umas 4 postagens novas durante o mês. Eu fico nessa linha, porque a gente não tem empresárias, né, assim, 100% em todas as áreas. Não, eu sou uma como várias, só que eu complemento algumas áreas. É nesse nível.
Regina tá aqui na nossa live. Regina, beijo. Bom demais ter você aqui conosco. Agora eu quero entender como é que funciona a sua rotina diária, porque você é mãe, mentora, mentorada, estudante, criadora de conteúdo, palestrante, você tá como CFO de uma empresa. Quantas 24 horas tem, ou melhor, quantas 48 horas tem o seu dia? Muitos, mas é uma agenda bem colorida. Eu utilizo muito a ferramenta do Google, né, a agenda, e eu trabalho com blocos de cores para definir o que eu tenho para fazer. Então, o projeto das semanas que eu trabalho com a Shelly, que eu sou sócia, ele tem a cor cinza. Então, eu divido, ele tem que ter pelo menos 8 horas na semana. E aí, assim, não é só segunda, não é só na terça, ou só à tarde, ou só de manhã. É naquela semana onde é que eu vou encaixar da melhor forma. Eu preciso ter a área de prospecção, uma cor verde na minha agenda. Então, quanto tempo eu preciso? Pelo menos 8 horas na semana prospectar. Eu preciso ir atrás de cliente, porque se eu não for, o cliente não cai do céu. Então, tem lá também. A parte administrativa, então, tudo que eu preciso fazer, por exemplo, uma geração de contrato, emissão de nota, algo que tem a ver com financeiro, controle, pagamentos, coloco lá tudo bonitinho. Então, eu vou organizando a minha agenda. Tem alguns compromissos que já são fixos, né? E tem o restante que eu vou encaixando nela. Então, eu faço revisão na minha agenda minimamente uma vez por semana, como que tá na semana seguinte. Onde é que vai ter um bloco de espaço, qual o tempo que eu vou fazer algo para mim, né? Como que eu vou fazer. O horário de buscar meu filho na escola também tá na agenda. Então, tudo isso já organizado para que eu, na semana seguinte, fique mais tranquila. E sempre deixo bloquinhos vazios, porque às vezes um cliente precisa remarcar. Às vezes surge um cliente que a gente precisa marcar. Então, sempre tem ali uns bloquinhos para que a gente possa remanejar. Aí que eu falo de que a rotina, ela precisa existir, mas ela não é idêntica, exata, todo santo dia. Entra o meu aprendizado de que um plano bem feito não significa que é o plano do início ao fim do mesmo jeito, mas sim com a possibilidade dele ser flexível, dele ser dinâmico, dele ser ajustado. A minha semana é da mesma forma, entendeu? Então, tem toda essa rotina. Eu sou uma pessoa que funciona melhor no período da tarde para a noite. De manhã, eu tento fazer coisas mais de casa. À tarde, atender mais cliente. Então, é quando você também conhece você sabe, a sua mente vai funcionar melhor que horário. Você precisa dormir tantas horas ou menos horas. E assim você vai ajustando para que, de fato, você tenha uma vida saudável. Porque não adianta nada trabalhar que nem uma maluca e acabar com a tua saúde. Não é isso que eu prego. Mas tem semanas mais intensas, às vezes, e semanas mais tranquilas. Você tem que ir fazendo esse equilíbrio. Não é o equilíbrio pleno, aquela coisa que fica estática, mas é a balancinha de sobe e desce, trabalha mais, folga menos no sentido que são serviços às vezes mais light ou mais tempo com a tua família. A minha agenda é desse jeito. E para facilitar, bater o olho, ela tá colorida. Sei o que precisa ser feito. Simples assim. Sensacional. Questão de eventos agora para o final de ano. Tem alguns aí ainda a serem executados? Temos, no caso agora, no período de novembro, por causa também do empreendedorismo feminino, que será amanhã, né? É o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Tem alguns eventos, cafés esse mês. Hoje eu tenho um, na semana que vem eu tenho um na segunda, um na terça, tem um evento na escola na quarta. Acho que por aí, acho que na cabeça tá bom. A agenda talvez tenha uns no meio do caminho também. Os eventos normalmente são à noite, né? Então são compromissos assim que eu tento deixar o dia mais leve. Porque se você trabalha intensamente de dia e vai para eventos à noite, no dia seguinte você tá, eu pelo menos, já o corpinho já não aguenta. Por isso, nem o corpo, nem a mente. A mente começa a ficar cansada. Então a solução não chega para o cliente. Então eu tento equilibrar isso. Mas o mês de novembro, sim, tem alguns cafés, eventos por aí, para eu estar participando e me mostrando, né?
por aí. Perfeito. Mari, aonde você se vê daqui a um ano? Consolidada na questão de consultora de beleza estética. Perfeito. Para você, o que é o sucesso? Felicidade. Fazer aquilo que você gosta, brilhar internamente. A perspectiva do dinheiro. Você olha o dinheiro e o que ele significa para você? Facilitação do caminho. Porque sim, ele é necessário, mas ele não é o único. Você tem que arranjar outras formas, mas ele te ajuda a conseguir uma viagem para você descansar, a conseguir um tempo quando você delega para um funcionário. Então, sim, o dinheiro ele é uma facilitação para você conquistar esse sucesso, essa vida plena, esse brilho interno. Perfeito. Bom, essa daqui você já respondeu ao longo da conversa, né? Mas pontualmente farei novamente a pergunta. Você tá frente ao espelho, aí você olha, você tá se vendo, você vê a menina do pai militar, da mãe que era manicure, a menina estudiosa, aquela menina que se desenvolveu mulher, que teve filha, que separou, que o mundo virou, que continuou, que se descobriu, que foi para diversas áreas, trabalhou em diversos lugares, se descobriu de novo, se reinventou, trouxe algo muito especial para as pessoas na área da beleza, da estética, ajudando as mulheres com as semanas e muitos outros projetos que você fez por aí. Qual é a perspectiva que você tem de você? Uma construtora, é uma eterna evolução, porque se você parar de evoluir, você parou na vida. E eu gosto de entender de que amanhã eu serei diferente. Não só aquela frase do 1% melhor, mas sim diferente. Diferente para melhor. Diferente para um novo caminho, às vezes. Diferente para uma nova conquista. Diferente para um novo sonho. Mas numa jornada de evolução. Muito bom. É isso aí. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo, vai assistir ou ouvir o nosso podcast. Organize. Organize a mente para você transbordar organização em qualquer coisa do seu negócio. E a organização não precisa ser metódica e exata, mas sim do seu jeito, para que você conquiste aquilo que você de fato deseja. Ok. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado uma pessoa sensacional aqui na minha frente. Já estivemos presentes em alguns eventos. Ela já esteve aqui gravando também conosco. Mudou muita coisa aqui desde a última vez que você veio, né? E a tendência é essa. Na próxima vez também já vai ter alguma coisinha diferente aqui. Agradeço a Hillary, que tá aqui atrás. Agradeço a Natália Calil, que dormiu? Não dormiu, ela tá ali. Que está aqui, fez uma surpresa para Mari. Agradeço a você que nos acompanhou até o final aqui da live. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Irá nos ajudar muito a disseminar esse conteúdo para que mais clínicas, mais empreendedores e empreendedoras absorvam esse conteúdo, tenham a noção de que a organização é fundamental. E que se você tiver a Mari para te ajudar vai ser bem melhor do que sozinho, né? Porque empreender por muitas das vezes é solitário. Você tá ali tentando fazer na força do braço com a venda nos olhos. Mas quando você tem uma pessoa para tirar a venda dos seus olhos, pegar na sua mãozinha e falar, é por aqui, fica bem mais fácil, né? Seus agradecimentos? Olha, agradeço imensamente a oportunidade. Eu acredito que quando a gente fala, quando a gente conta a história, quando a gente transborda de fato, chega mais longe, né? É algo que transcende a gente, que é isso a internet faz, a gente consegue fazer com que a gente chegue em locais que a gente nem imagina. Então, esse é um canal, de fato, um canal para que a gente faça isso, para que a gente transcenda. Eu só queria realmente agradecer e, claro, deixar os famosos arrobas, né, e contatos, Gente, que com certeza vai estar na tal da descrição, tenho certeza. já Mas está vamos lá.
@maronjo_negócios. Esse é o Instagram, é o principal que eu utilizo. O site você já falou, que está na descrição, que é o www.maronjo.com.br. E o WhatsApp, que é um WhatsApp comercial, que é o 12 991 23 5291. Esses são os canais principais que vão me encontrar. Temos canal do TikTok? Tem, mas é novinho demais. Nem me lembro do @ dele, mas ele um dia vai ficar ali mais ativo, tá? Facebook tenho também, mas também não é algo que a gente utiliza muito. Então, vamos focar naquilo que eu consigo atender? Então, vamos lá. Instagram e WhatsApp são os primordiais que eu vou conseguir atender qualquer pessoa que fizer contato por lá. Muito obrigada. Show de bola, senhoras e senhores. Que aula. Muito bom, bom demais conversar com quem entende, né? Aprendi bastante aqui e eu tenho certeza que você também aprendeu. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.